Olá, meus irmãos, graça e paz a todos. Amém? Nós estamos aqui uma vez mais uma segunda-feira, e hoje nós estaremos tratando de um tema bem interessante, né? Falando das questões das línguas originais, né? Em que as escrituras foram escritas. Amém? É isso aí. Muito bem, meu caro. Amém. O William tá chegando por aí. Tá, então já vi ele aqui. Vou pedir para ele entrar. Deixa eu só ajeitar aqui devagarinho. Daqui. Chegou certo. Aí, chegando. Rapaz, eu dei um cochilo, viu? Cochilou no ponto, rapaz. Cansado da luta, cara. Realmente, esses dias têm sido bem cansativo mesmo. Bem cansativo. Graça e paz, Santo William. Graças e paz, pastor Azaí. Graças a paz, William. Bom. Tudo bem, na bênção de Cristo. Amém. Vamos aguardar um pouquinho. Eu não sei aí, Jackson, mas aqui ele tá. Estou escutando a voz dele, mas não estou conseguindo ver a imagem. Como é, Zé? Eu tô ouvindo bem ele, mas não estou conseguindo ver a imagem dele. Não, aqui tá perfeita a imagem dele. Então deve ser por aqui também. Deve ser aqui. Então é isso aí, meus irmãos. Graças a Deus a todos. Nós estamos começando mais um bate-papo aí, um bate-papo edificante. E hoje estamos com o nosso professor, como de sempre, Jackson, e o nosso irmão William, né? Deus abençoe os servos. E nós vamos falar aí de um tema bem interessante, que acredito ser muito proveitoso para aqueles que gostam de conhecer de uma maneira mais profunda, mais íntima, as escrituras. Não é isso, meu amigo Jackson? Isso. Enquanto os irmãos vão chegando, mas não se preocupem que esta live será gravada e após disponibilizada no canal do Pastor Alzaí. É isso, né? Todos os temas que nós estamos propondo são temas de significância para a igreja. Significância teológica e, logicamente, uma significância prática. Nós não tentamos aqui fazer com argumentações teológicas e debates por debates, não. Nós queremos ser práticos. E a primeira pergunta que para o William aí, William, a significância das línguas originais na igreja. É preciso mesmo isso ou isso é só coisa de quem quer dar uma de estudante? Não entendi, não. A pergunta cortou no começo. Cortou? Cortou. Certo, vamos lá. Esse negócio de línguas originais aí, para estudar a Bíblia, é necessário mesmo ou isso é conversa de quem gosta de teologia? Então, os originais, né, eles são necessários. Sem dúvida, sem sombra de dúvida, é necessário. Principalmente porque é aquela coisa, quando nós olhamos para o que nós temos de traduções, ou eu gosto mais de dizer traduções, a verdade que deveria ser falada de interpretação, porque não traduz palavra por palavra, porque não consegue, porque o português ele não tem como traduzir nem
o hebraico, nem o grego, nem o aramaico, palavra por palavra, porque as palavras significam outras coisas, tem muita diferenciação, tem muita dificuldade para você olhar e você dizer que realmente é aquilo. Então, é complicado. Então, precisa dos originais. É uma das coisas que eu sempre falo. Eu vejo pessoas estudiosas que fizeram faculdades teológicas, que estudaram grego, hebraico na sua escola, e muitas vezes eles faziam erros grotescos. Até agora mesmo, eu estava vendo, se você olhar uma palestra de uma pessoa profundo de conhecedor, que é o Daniel Wallace, que é o texto crítico, é ele, hoje, é a única pessoa que tem uma competência no texto crítico, e tanto ele como vários outros vão dizer a mesma coisa, que você não pode interpretar o texto bíblico com traduções, você pegar palavra por palavra de tradução e interpretar. Isso é absurdo, porque a tradução ela tem o objetivo de trazer um conceito daquilo e não trazer palavra por palavra, porque é impossível uma tradução. Se ela fosse fazer uma tradução palavra por palavra, não tem. Por isso que muitas vezes eles colocam duas palavras, muitas vezes, para explicar algo, porque uma palavra no grego ou no hebraico, elas têm vários significados. Teria uma dificuldade enorme para você fazer uma tradução. É complicadíssimo você pegar uma tradução. E é por isso que eu sempre falo, você tem que ter mais do que uma tradução e você perceber que ela traz o conceito. Isso o pastor Luiz Saião, que é muito mais profundo, e um conhecedor, que eu bebo muito dessa fonte do pastor, ele mesmo sempre fala que dá um conceito. Pastores, exegetas, o D.A. Carson, todos eles vão falar a mesma coisa, que ela traz um conceito, um entendimento, e não um real entendimento. Então, nós não podemos fazer essa falha de traduzir, de interpretar texto, palavra por palavra, de uma tradução em português, porque ela é inviável. É inviável, porque você vai fazer erros grotescos. Agora, se você tiver fazendo, como muitas pessoas pegam uma tradução no hebraico ou no grego que vai pregar, e ele procura olhar isso, e isso é bom dos reformados, Lutero fazia isso, Calvino fazia isso, ia para os originais, tanto que você pode observar que os originais que ajudaram Lutero a compreender realmente a fé em Cristo, a salvação em Jesus Cristo. O Calvino, ele sempre pregava e pregava olhando primeiro para os originais para trazer um entendimento melhor, e muitos erros, eu falo por mim mesmo, muitos erros que eu tive foi justamente olhando isso. Eu posso dar um exemplo de Hebreus. Hebreus 1 lá fala vai lá falar dos anjos que os seus ministros tornem labareda de fogo. Um dos versos lá fala labareda de fogo. Eu interpretei muitos anos atrás, eu era adolescente na época, eu interpretei esse texto dizendo que os ministros labareda de fogo eram os pregadores. Deus vai fazer os pregadores como labareda de fogo, mas o próprio contexto e o próprio texto em hebraico, em grego lá, vai fazer você entender e compreender que aquilo ali não está falando de ministros, pregadores do evangelho, mas é o próprio anjo, o próprio contexto, e as próprias palavras no grego vai fazer você entender isso. Ele está falando isso a respeito dos anjos. E muitos outros erros grotescos eu tive e continuo tendo muitas vezes, porque nós temos esses erros, e quanto mais você estuda, mais você se aprofunda nos estudos bíblicos, mais você vai tendo conhecimento bíblico e vai corrigindo erros absurdos. E os originais fazem você melhorar a sua teologia, a sua interpretação bíblica.
Porque muitas vezes nós erramos por falta de conhecimento dos originais, por falta de muitas vezes ir para um léxico, para uma sintaxe da língua, para comentários de pessoas, de exegetas que usam o grego ou o hebraico para fazer interpretações. Essas pessoas, muitas vezes, nós não vamos atrás dessas ferramentas para fazer uma interpretação mais coerente. Porque muitas vezes nós não conhecemos nada da língua original e nós acabamos fazendo absurdos. Absurdo. E é necessário. É necessário, porque sem as línguas originais, nós não teríamos nem as nossas traduções. Sem elas, nós não teríamos nossas traduções. Nossas traduções são muitas vezes olhando como se fosse, se for olhar assim de uma forma reducionista, é como se fosse uma paráfrase. Ela tenta trazer uma explicação, não chega nem uma tradução literal, porque não consegue. Mas algo que a pessoa tenta, aqueles que fizeram as traduções, eles tentaram, de alguma forma, nos fazer entender e compreender os textos, entender a ideia daquele texto bíblico, a ideia daquela verdade bíblica. E isso é importantíssimo. É por isso que é importante estudar as línguas originais, para que nós não cometamos absurdos. Nós vemos absurdos e eu quero no decorrer da aula, falar muitos de absurdos que tem, exagerados e enormes sobre vários exemplos eu olho e vejo aqui. Tem outros N exemplos aqui que eu olho dentro desse texto das Sagradas Escrituras, que nós vemos ao decorrer do tempo as pessoas falando e praticando e fazendo isso, e muitas vezes por esses absurdos, de não conhecer nada de gramática, da língua original. Eles trazem absurdo. Um texto que você vai observar, continuando falando sobre isso, é as pessoas olhar lá para 1 Coríntios, o 10, de 10 a 15, lá que fala de espiritualidade, que fala assim que as coisas se decidem espiritualmente. Não, porque não precisa dos originais, porque se decide espiritualmente. Até o pastor Carson, ele estava falando com uma pessoa, interessante que ele colocou no livro dele de falácia exegética, ele comentou sobre isso. De alguém que ele foi conversar com ele, é um exemplo claro. Ele foi conversar, ele estava falando sobre a King James americana, e ele falando que tinha absurdos e exageros e tudo. Aí ele pegou e foi tentar explicar para ele os erros, porque tem os erros, porque isso, ele não decide espiritualmente. As coisas se decidem espiritualmente. E as pessoas fazem isso como se não precisasse estudar, como se as traduções chegaram para nossas mãos de pessoas que Deus desceu e deu do céu para ele. Não, eles foram estudiosos, pessoas que estudaram a língua original para fazer essas traduções para as nossas vidas, para trazer isso para nós. Definir espiritualmente é realmente quando nós temos um conhecimento. O Espírito Santo é o que eu falo. O Espírito Santo, se você observar, e é o que fala lá em João 14, 26, ele falou que ele vai fazer ele ia fazer os discípulos lembrar do que Cristo falou. Fazer lembrar. E é isso que Deus nos faz. Quando nós aprendemos do verdadeiro evangelho, quando nós aprendemos da verdadeira palavra de Deus, o Espírito Santo ele nos faz lembrar, ele não vai trazer novas revelações para nós. Esse texto de Corinto, ele não está falando definir espiritualmente, é quando nós ouvimos o Evangelho, o Espírito Santo testifica no nosso coração que aquilo é a verdade. Ele tira todas as dúvidas do nosso coração. Como tem uma das formas de falar da palavra piste, que é a palavra usada muitas vezes para a fé, eu gosto muito de uma das interpretações que ela tem, que é persuadir a crer. E é realmente o que a Bíblia é o que o Espírito Santo ele nos persuade pelo que nós aprendemos. Paulo, quando estava falando em Bereia, eles examinavam tudo que Paulo falava. Eles estavam examinando tudo. E é isso que testifica no nosso coração. É isso que define espiritualmente. O Espírito Santo vai testificar no nosso coração o que são as verdades bíblicas. Ele vai tirar todas as dúvidas.
do que é salvação, do que é libertação, do que ele vai tirar todo tipo de dúvida. Isso é definir espiritualmente. Quando o Espírito Santo, pelo que foi falado, faz nós compreendermos as verdades bíblicas. E nós não temos mais dúvida. É isso que o Espírito Santo faz. Convence do pecado, da justiça e do juízo. Não que ele vai dar novas revelações para nós e que nós, sem estudar nada das Escrituras, sem procurar pesquisar, sem examinar nada, nós vamos aprender. Paulo, os bereanos estavam procurando, examinando o que ele estava falando, se condizia com o que ele estava falando. Eles estavam olhando para o Velho Testamento, eles não tinham o Novo, provavelmente eles estavam com uma Septuaginta na sua mão, Septuaginta na mão deles ali, o texto grego, porque eles eram de fala grega, provavelmente ele estava com a Septuaginta conferindo se isso batia com realmente o Cristo que eles esperavam, que a Bíblia falava, o Messias, se era realmente o que ele estava falando, era o Messias revelado nas Escrituras. Se esse verdadeiramente era o Messias das Escrituras. Será que eu respondi ou estendi bastante? Não, respondeu. Gente, para fazer a próxima pergunta, Alzair, chegou o irmão que fez a live conosco, né, o irmão Firmino, aí com o Instituto de Filosofia. Sim. Seja bem-vindo, irmão Firmino, viu? Que Deus abençoe em Cristo. O irmão André, que é um seminarista amigo. Ô, André, deixa dessas conversas, viu? Tu sabe muito bem que, né, chegou por aí também. Outros irmãos aí, né, Alzair? Você conhece algumas outras pessoas que chegou por aí, Alzair? Tem alguns companheiros aqui nos acompanham aqui pelo Instagram. E acredito que chegará mais alguns, e quando os que não virem agora, com certeza vão ver quando a gente postar, né? Então, sejam bem-vindos, né, conforme forem chegando aí, que vocês possam se sentir edificados aí, abençoados, né, por tudo aquilo que for falado aqui. Como você falou, William, né, então, eu gosto de uma frase, né, de um colega meu que ele disse o seguinte: às vezes você vai pregar durante 15 anos para uma congregação e depois de 15 anos eles vão olhar para você e dizer, é o que mesmo? Então, assim, às vezes a gente precisa falar o óbvio. Mas isso não significa que não tem importância. Isso não significa que não tem importância. Muito pelo contrário. Então, nós estamos falando de coisas que de fato são edificantes. O William falou aí, não é, que o conhecimento, mesmo que seja prévio, né, mesmo que seja básico, nas línguas originais, o William falou bastante sobre o conceito de interpretação. Então, você imagina como que nós temos deficiência, por assim dizer, quando pegamos um texto, né, e nos perdemos, muitas vezes, na interpretação de palavras, de sinônimos, de contextos até, simplesmente pelo desconhecimento dos termos, desconhecimento dos textos. Né? Então, assim, eu sempre recomendo, não é, quando aos jovens pregadores, eu não sou nenhum como o William não, tá, irmãos? Eu sou bem simples, eu domino outras áreas aí, eu estudo outras áreas com afinco. É por isso que eu chamei o William, porque essa área quem domina é ele. Tá? Então, qualquer dúvida a mais aí que vocês tiverem aí, pergunta para direciona. Ó, William, coloca nos comentários aí. Né? Mas eu sempre digo o seguinte, né, que o cristão, que ele é separado. Claro que todos devemos conhecer as Escrituras, mas aqueles que têm aptidão para o ministério, aptidão para o ensino, eles devem, né, conhecer um pouco das línguas originais. E aí, William, essa questão você falou um pouco, né? Ao seu ver, quais são os textos mais bizarros que você já teve a oportunidade de ouvir em questão de interpretação? Então, de interpretações bizarras, nós vemos muitas coisas. Nós estamos vendo diferenciações gigantescas dentro dos textos. Nós vemos absurdos como Gênesis lá, as pessoas dizendo que Gênesis lá de Lilith, eu acho que é um absurdo grande. Esse Lilith que nem aparece lá, essa palavra Lilith só aparece lá em Isaías.
Então, aquela coisa, o texto nem fala isso. É a problematização, é por isso que eu falo, as línguas originais, essas problematizações acontecem porque as pessoas não conhecem os originais e não consultam. Se eles consultassem um léxico, uma Bíblia, como eu tenho um costume de levar minha Bíblia dentro, eu gosto da Bíblia no celular, Bíblia Strong, eu já ando com ela. A pessoa vai falando, a palavra em grego diz isso. Eu vou olhando lá já e conferindo se tem aquela palavra dentro lá. Se existe aquela palavra. Algumas pessoas até falam o hebraico. Muitas vezes tem duas passagens que tem aramaico só. Tem duas passagens que eu já vi pessoas usando errado. Pegando, falando, O cara que inventa também, né, William? Hã? Eu já vi nego inventando também, viu? Inventando, as pessoas inventam coisas. Eu acho que esse lírio é um absurdo. As pessoas inventar coisas que não está lá, ou falar o hebraico. Ele está no Novo Testamento, está falando o hebraico. O hebraico diz isso. O hebraico diz isso nesse texto, o hebraico está dizendo isso. Esse é um erro grotesco que você vê as pessoas e falarem absurdos, criarem absurdos, criarem. Uma vez, falando de um outro absurdo, que eu falei, meu Deus, de onde que esse camarada tirou? Lá em Romanos, lá, Romanos 16, vai falar lá de um rapaz lá que só fala que o nome dele é aprovado. E o cara contou a história dele, do nascimento até a morte dele. Eu falei, cara, de onde que esse cara tirou toda essa história? Ele tirou uma história aqui. Eu falei, meu Jesus, de onde que tirou? Outro pegou o texto de Atos dos Apóstolos de Paulo, falando ao Deus desconhecido, e ele contou uma história de uma pessoa que estava lá, que viveu ali, e tudo. Quando você procura, você não encontra essa história em escritos nenhum. Outro de um lenço aí que você procurou também, um tempo que você estava comentando, absurdo, do lenço de Jesus que estava no rosto de Jesus, que é uma tradição que nem existe. Nem existe essa tradição de um lenço que é dobrado, é amassado na mesa. Não existe escritos judaicos nenhum. Nenhum. Isso ainda é divulgado até hoje, né, William? Sim, e o povo... Não, eu vejo pastores, principalmente, não sei se eu procurei pesquisar em algumas pessoas no YouTube, eu só vi pastores pentecostais falando, eu não vi nenhum na linha reformada falando sobre isso, não vi. Mas eu vi pastores pentecostais balbuciando isso e outras pessoas, e eu vi um irmão aqui, de uma igreja aqui próxima, falando sobre isso também, falando sobre esse texto, a palavra ali no sentido grego ali, não está falando nem de pano, ele está falando de qualquer tipo de pano. Ele não, a palavra realmente ela não quer dizer o que eles estão dizendo que é um lenço, nem um lenço, é um pano somente na palavra ali realmente fala isso de pano, não de um lenço, e nem a tradição existe. Outro absurdo que eu vejo pessoas falando, o galo cantou. O galo cantou, eu vejo pessoa pregando e o galo cantou lá e cucurucu, cucurucu. E não cantou, não? Não tem galo. Um absurdo, é por isso que eu falo, as línguas originais não existe galo. Essa pregação na minha mente, o galo, a palavra galo veio de galício, veio da Vulgata Latina. Veio do Vulgata Latina. Não prega assim mais não, viu, pastor Zé? Aí, é a Vulgata Latina que trouxe essa palavra, e aí traduziu nas nossas Bíblias de galo, mas não tem galo lá. A palavra que está ali no original, ela fala, o sentido original da palavra que está ali em grego é um som. Ou pode ser de animal, ou pode ser de instrumento, ou pode ser de pessoa. É um som. Mas quando nós vamos olhar escritos, aí eu estou falando de escritos judaicos, que datam do segundo século escrito, porque eles começaram a escrever já no segundo século, terceiro século, as leis que eles tinham, eles proíbem em Jerusalém ter aves, é proibido. E quem conhece, quem já leu o Novo Testamento, sabe muito bem que as tradições eles obedecem bem. Os judeus do primeiro século eles obedecem tradições de uma forma severa. Mas a lei bíblica mesmo, a Torá, a lei de Moisés, é de meia boca, é só de aparência.
mas as tradições eles seguem à risca, e era proibido. O que aconteceu às 3 horas da manhã lá não foi um galo que cantou, mas foi a troca de turno. A troca de turno da Antonieta lá, onde que tem do lado do templo, que tocava o instrumento para trocar de turno. Foi a troca de turno às 3 da manhã que estava trocando soldados. E não isso. E não um galo que cantou e ouviu. E até mesmo se um galo cantasse, fosse, como é que ele ia ouvir lá do templo onde ele estava lá, sendo julgado, com paredes altas e tudo? Nem ia chegar a voz de um galo ali, mas um instrumento, ao lado dele ali, tocando um instrumento, ele ouviria normalmente, porque eles tinham a oportunidade de entrar no templo, qualquer perseguição, eles podiam entrar diretamente para dentro do templo. Então, tinha isso. Isso é provado, mas as pessoas, infelizmente, por não conhecer os originais, eles acreditam. Eles acreditam nesse tipo de absurdo. Outro absurdo que eu ia comentar é as pessoas olhar para um texto que eu já falei e eu acredito que vocês já falaram também. Um texto de Salmo 46:10. Salmo 46:10 é um dos hilários que as pessoas usam e falam lá que eles pegam aquele texto e eles falam absurdos. O que eles falam lá que fala assim que para nós ficarmos calmos ou pacientes ou ficar calado ali, se acalme e tudo dentro daquele salmo lá, o salmo. Agora fugiu aqui a parte que eu tinha Salmo marcado. 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, né? Isso. O aquietai-vos, a palavra ali, aquietai-vos, no original ali, ele não está falando para nós. Não está falando para nós. Se você ler do verso 8 em diante, que é a perícope. Muitas vezes é o erro de não olhar para a perícope do texto. Ele está falando para eles se acalmarem, eles verem o livramento do Senhor, e ele começa dissolações que vão vir sobre a terra e tudo. Aquilo ali, o sentido da palavra que está ali, ela está falando diretamente para eles, porque ela está falando de cair, de tombar. Porque a palavra hebraica que está ali, o sentido primário dela é de cair. Ele está falando para aquelas pessoas, até o próprio Calvino, quando ele faz o comentário sobre esse texto, ele fala muito bem isso, falando que fiquem quietinhos e vão ver a mão do Senhor e saber que eu sou Deus. Fiquem quietos, se abaixem, se humilhem, porque é isso que realmente o texto Rapá está falando. Rapá ele está nesse sentido de eles ficarem calados, de eles ficarem amedrontados, de eles tombarem. Porque ali eles estavam vendo, e num sentido, o Calvino, eu concordo com o Calvino nessa interpretação dele, que ele supostamente esse escrito foi escrito para os judeus quando eles derrotaram ali o Senaqueribe. Faz muito sentido se você olhar o texto, a estrutura do texto, ele bate muito com essa passagem, que ali Senaqueribe se levantou e contra o povo de Israel, e ele estava querendo humilhar eles. E ali você observa o que Deus falou por intermédio de Isaías para o rei Ezequias ali. A vitória que Deus deu para ele, falando que ele era a fortaleza. Ele rasgou suas vestes, temeu e tudo. E ali o rapaz ali demonstra isso, o texto demonstra que provavelmente essa passagem faz parte, insere a esse texto realmente. E fala isso, de prostrar, de prostrar. Não faz sentido você falar, ele pegar e falar para os seus ficarem quietos. Dentro do texto não faz sentido ele dizer para eles ficarem quietos, ficarem quietinhos, porque a perícope, os versos anteriores, fala dele que eles agora podiam ficar tranquilos. Eles podiam ficar tranquilos que Deus ia dar a vitória para eles. Deus ia dar a vitória para eles dentro do texto. Ele já está falando para eles ficarem calmos, sossegados antes disso. E não faz sentido você olhar para esse salmo
e olhar do jeito que as pessoas estão olhando. Olha, é por isso que eu falo, se nós olharmos os versos, o verso 20, vinde e contemplar as obras do Senhor, que seus sonhos têm feito na terra. Olha o que ele disse para o seu povo, olhai o que eu estou fazendo, desolação que eu estou fazendo. Eu faço cessar as guerras até o fim da terra, quebro o arco, corta a lã. Aí ele fala para eles, aquietai-vos. Ele manda eles vir e ver a vitória de Deus e manda eles ficarem quietos. Judeu vai ficar quieto mesmo quando recebe vitória, ou ele vai glorificar a Deus. Não faz sentido. Se a palavra fosse atribuída aos judeus, não faria sentido falar para eles ficarem quietos. Sendo que Deus está dando livramento para o povo de Israel. Deus vai mandar, fique quietinho. Fiquem calados. Não, o povo de Israel, quando Deus dava vitória para eles glorificavam a Deus. Eles atribuíam glórias a Deus. Eles atribuíam louvores a Deus. E o Salmo está falando de vitória, que eles receberam a vitória de Deus. Quem deve ficar quieto, quem deve ficar caladinho, é as nações, porque foram derrotadas. E o que aconteceu, até o próprio rei ali foi morto depois, fugiram dali e até foi morto. Então, esse texto não faz sentido. A palavra rapar de cair não faz sentido olhar para esse texto e falar isso. Outro absurdo que eu acho que é difundido bastante, falando de absurdos ainda, é esse Lúcifer aí, que é um absurdo. Os crentes continuam falando dentro da igreja, Lúcifer é o diabo, mas a palavra, né, nem no hebraico, nem no grego, as palavras ali, não tem nada de sentido. Lux flor, lá que é o fore, que é a palavra em latim, foi o latim que trouxe isso. E se você olhar nas traduções do católicas, as duas passagens que vão lá aparecer isso, lá em Isaías 14, e lá em 2 Pedro, lá, que vai falar, e a 2 Pedro, se você olhar os dois versos que está ali, ele está atribuindo a Jesus Cristo, realmente. Eu até tinha colocado essas passagens, agora como eu estou falando fora de ordem, de local, eu não tenho encontrando elas, que eu tinha marcado elas aqui. Que 1 Pedro, ele fala sobre isso. 1 Pedro, ele vai atribuir a Cristo. 1 Pedro do 18, 19, que ele fala assim, ora, esta voz vinda do céu, nós ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética e fazeis bem em atendê-la como a uma candeia que brilha em um lugar tenebroso, até que dia clareie e a estrela da alva nasça em seu coração. Então, isso demonstra Cristo, porque eles estão falando de Jesus Cristo, ele está falando de Cristo, e a Vulgata coloca de Lúcifer. Se nós formos fala do rei de Babilônia, é chamado de Lúcifer, na Vulgata, e o próprio Cristo é chamado de Lúcifer. Não o diabo, não é o nome do Satanás, nem nada, mas as pessoas falam isso porque vão para a Vulgata e eles acreditam. A Vulgata tem tantos erros, o Abraão, o próprio Moisés, eu estava até falando isso um tempo atrás, o próprio Moisés, lá, para você ver os absurdos que saem, quando fala lá de que os olhos, o rosto dele brilhou, na Vulgata Latina vai falar que nasceu chifres na cabeça dele. Na Vulgata Latina vai falar chifres. E aí, se alguém pega uma tradução dessa, um absurdo desse, ele vai falar que na cabeça dele nasceu chifres. Então, é aquela coisa. Graças a Deus que a tradução portuguesa, nenhuma tradução, usou isso. Aí vemos um esculpista lá que fez até uma imagem lá, grega, porque nem judia porque parece um grego, não parece nada com um judeu.
Eles sempre fazem um europeu falando que é Jesus Cristo, ou que é um judeu, ou que é Paulo. Eles gostam de fazer um europeu e tudo. Então, vemos absurdos que saem da Vulgata Latina, inúmeros erros, e alguns, nossas Bíblias compilou alguns erros dele, e esses absurdos criam problemas dentro da igreja. E esse de Lúcifer nem está nas nossas traduções, mas as pessoas acostumaram esse Lúcifer. Até os demônios, quando o povo conversa, fala que é Lúcifer. Cara, é absurdo. E o povo acredita porque um demônio falou. Eles acreditam que não, isso é verdade. Então é o nome do diabo. Não. A Bíblia chama de Satanás, de inimigo, mas não não de diabo. Você vai observar, mas nunca de Lúcifer. Ele está falando somente do rei de Babilônia e de Jesus Cristo. De Jesus Cristo. Eu tenho mais tem um outro que agora está divulgando muito. Eu vejo, volta e meia aparece de novo essa aí, do nome de Jesus. O Jeová lá, que eles pegam lá e usa lá, falando sobre isso. Aí eu olho para esses absurdos que eles colocam. Até encontrei aqui a Rapá, que eu estava colocando, cadê essa parte de Isaías? Eu falei aqui, o Lúcifer, Luxfero, que é o latim. A parte aqui ó, de Josué, aqui, ó, é o Yehová. Yehová, que é a palavra hebraica para Josué, Yehová. Mas é interessante que esses camaradas não percebem que o povo, a maioria das pessoas no Novo Testamento, eles falavam hebraico também. No Novo Testamento, eles tinham a leitura hebraica, sabiam hebraico, mas também falavam o aramaico. Possivelmente o nome de Jesus também poderia ser chamado de Yeshua, que aí é a forma aramaica que eles colocavam lá, e Jesus, que é a forma grega. Então tem isso. Tanto que esse Yeshua, você vai observar lá em Esdra. Esdra 2, em Esdra lá você vai mesmo falar de Jesuá. Jesuá, se você ir lá para Esdra 2, ele fala isso, Esdra 2, 2, ele fala, os quais vieram com Jorobabel, Jesuá, Neemias, Seraías, Realias, Macaías, Bislã, Bispá, Bisgivai, Uã, Baaná, eis o número dos homens do povo de Israel. Então, o que você observa aqui que aparece a palavra Jesuá. Daí sai Jesus. Não Jesus é cavalo. Porque o sentido da palavra é o eterno salvo. O eterno salvo. O eterno que salva. Não mudou o sentido. Alguns falam que Jesus que a nossa interpretação é Jesus cavalo. Não. Todas as 3 interpretações, elas levam em conta a interpretação do hebraico. O Jeová salva. Ou o eterno salva. Não tem outra interpretação. Não tem Jesus cavalo, nem nada. Por que não tem isso? Porque quando trouxe, quando foi feita a Septuaginta, lá os 72 judeus que fizeram a interpretação para o grego, eles já usaram a palavra Jesus. Eles já usaram com o mesmo sentido. Esse é um problema de algumas pessoas com o grego também. Eles esquecem que tem um pensamento hebraico junto. Algumas palavras, como Jesus, ela veio com esse sinônimo. Ela veio com esse sinônimo, sim. O sinônimo da Septuaginta do Senhor salva. Não teve pegar pedaços, trechos, falar palavras ali e fazer outra coisa. Não, a interpretação é essa. E muitas vezes eu vejo pessoas não conseguindo interpretar. Um pastor mesmo ele perguntando, eu falei, é simples. Para quem estuda, para quem foi pesquisar, é simples, porque é só falar. Existem 3 palavras.
três palavras que pode ser usada para Jesus. As três palavras, Jeová, Yeshua e o Jesus. As três palavras significam, e muitas palavras, até muitas vezes você olha que se você for para o americano e você chama João, você vai se chamar de John. É normal porque eles não conseguem pronunciar João. Então é normal que algumas palavras elas sejam transliteradas quando elas trazem para outra língua. E o grego, e se nós olharmos para o grego lá do Koiné, do Velho Testamento e do Novo Testamento, você vai ver que eles fizeram no hebraico transliterações de palavras ali, para lá, mas com o mesmo sentido das palavras. E aí é absurdo quando você vê pessoas dizendo esse tipo de absurdo, e muitas pessoas engolindo dentro da gente, engolindo essa problematização de textos bíblicos com absurdos gigantescos. E é interessante que nós olhemos para essas coisas para que nós não sejamos enganados, como muitas pessoas estão sendo enganados com esses erros grotescos e absurdos dentro das Escrituras. Amém. O André colocou um comentário, Elza, tem como tu ler, Elza, por favor? Deixa eu ver aqui, querido. Ele na verdade, ele colocou não, ele colocou um bocado. Lê aí, por gentileza. Eu acho que ele está falando aqui de uma questão de que os irmãos mais simples fazem esses erros, não porque seja algo que, vamos dizer assim, que faz porque quer fazer, mas por uma questão de ter nas mãos uma tradução ou uma Bíblia que não foi fielmente traduzida das cópias dos originais. E aí, William? O William é o cara que resolve as coisas. Então, o erro grotesco para as pessoas leigas é comum. É comum, porque o problema não é eles. O problema não é eles. O problema são aquelas pessoas que deveriam ensinar. Oséias fala isso. Oséias 4, lá, quando ele fala dos líderes. Ele fala dos líderes. O Tiago fala isso, ai daqueles que vão ser mestres. Esse é o problema, é daqueles que vão ser pastores, que vão ser líderes, que deveriam ter o conhecimento para passar para essas pessoas as verdades bíblicas. Esses erros nós cometemos erros por não conhecer as escrituras, não conhecer os originais, mas é aquela coisa, aquelas pessoas que são os ensinadores que deveriam ensinar corretamente, que deveriam instruir essas pessoas. O problema é que as pessoas que são incapacitadas que estão ensinando, como aquele um homem que teve lá, que aconteceu lá de Oséias, ele falando que adultera, ele até leu o português, ele teve dificuldade, ele falou que era para ele adulterar, que estava ali dando liberdade para ele adulterar. Uma pessoa leiga, totalmente leiga, que era aquele homem, ele orou a Deus e ele estava falando com a mulher, uma esposa de um queria se deitar com ele, e ele acabou aceitando, porque olhou para o texto e leu errado, que está falando adúltera, uma mulher adúltera, nem o português ele conseguia ler, e aí ele falou adultera, e ele foi lá e se deitou com a mulher lá, por falta de conhecimento. Essas pessoas leigas, é ruim, sim, as pessoas fazerem isso. Faz erros, como eu e muitos, eu falo que eu, como muitas vezes errei, falei muitas vezes por não conferir os originais, porque não tinha as ferramentas. Porque o leigo muitas vezes não tem as ferramentas. Não tem um léxico, não tem uma sintaxe, não tem nada. Hoje pode baixar em PDF aí, em digital, porque a maioria dos livros que eu leio, a maioria são digitais, porque são muito caros, os livros impressos mesmo são caríssimos, são bem mais caros. Então, os livros digitais estão tomando o lugar dos livros impressos lá. Então, as pessoas hoje têm mais ferramenta, têm bons exegetas, pessoas que trazem boas pregações, os Nicodemos, o Luiz Saião, pessoas que têm conhecimento
do grego, do hebraico, pessoas que trazem explicações, muitas vezes explicam porque uma parte tem um auristo e trazem essas explicações de tempo, de porque uma palavra ela está no passado, no presente ou no futuro. Eles trazem essas explicações muitas vezes porque eles têm o conhecimento disso. E eles conseguem trazer esse conhecimento. Mas o leigo, como muitas vezes eu fiz absurdos, nem sei contar. Eu comecei com 15 anos pregando a Bíblia e falando bobagens. Hoje eu sei que a maioria das coisas que eu falei é besteira pura, porque não tinha nenhuma ferramenta. Deus vai levar em conta? Não. Deus não vai levar em conta o leigo, porque ele não tem conhecimento. Ele não tem entendimento, ele não sabe. Eu falo porque quando eu li a primeira vez a Bíblia, eu falei, uau, agora eu sei tudo. Engana-se, porque não tinha conhecimento nenhum. Só leu, só tinha um conhecimento de uma visão panorâmica bem rala, bem rasa, quando você lê a Bíblia e você não estuda ela, você não pesquisa sobre ela, você não procura bons comentários bíblicos, bons exegetas que trazem uma explicação maior dos textos bíblicos. É uma problematização, não saber de nada para um professor, mas para um leigo, ele precisa buscar alguém que tenha conhecimento, ele precisa se aproximar, o conselho é que ele precisa se aproximar de pessoas que têm mais conhecimento e ter mais do que uma tradução bíblica. Hoje, graças a Deus, temos muitas. Antigamente, as traduções bíblicas, quando eu era criança, a primeira tradução nem existe mais, as traduções que as palavras do Velho Testamento apareciam muito Jeová. Quando a palavra, o tetagrama aparecia, era a palavra Jeová que aparecia nas traduções em letra maiúscula. Hoje nem existe mais. É raridade alguém ter uma tradução, porque a maioria dessas Bíblias já se rasgaram, de João Ferreira de Almeida. Então, era difícil outrora, mas hoje, com a internet, com pessoas trazendo conhecimento, hoje nós fazendo essa live, as pessoas têm conhecimento. As pessoas têm conhecimento, como eu falo, falando disso, falando dessas coisas, eu até marquei as pessoas ir lá assistir a palestra do Daniel Wallace no Charles Spurgeon lá. Tem as palestras, vai lá no canal do Charles Spurgeon e assiste as palestras dele falando sobre crítica textual. Horas e horas falando sobre isso, um homem profundo de conhecimento. Você vai lá, pode pegar um livro também de variante textual lá, de um outro homem, que agora eu tinha marcado aqui o nome dele aqui, que é crítica textual também, falando sobre isso, de variantes lá. Você pode hoje pegar e baixar no PDF, tudo. Cadê o nome aqui? Eu tinha marcado aqui, marquei muitas folhas aqui. Agora por enquanto o William procura, o Alzair, lê aí por gentileza o comentário do irmão Firmino. Irmão Firmino. Eu estou pedindo para você ler porque eu não estou conseguindo ler aqui. Não, o irmão Firmino diz assim, ó, todas as traduções evangélicas ou protestantes são boas. E cada versão tem o seu foco e parece que é ênfase. Também está muito claro, e ênfase, pronto. Porém, as traduções das seitas, como os Testemunhos de Jeová, são versões abomináveis. Sim. Obrigado, irmão Fernando, pela colocação. Sim, sem dúvida. As nossas traduções são boas para nos dar uma compreensão sobre salvação, sobre tudo. Mas, como eu sempre vou dizer, elas são boas, elas não são ruins. Para nos dar noção do que é evangelho, do que é verdade. Essas coisas estão muito claras dentro do texto bíblico. Não é uma crítica destrutiva que nós temos. A crítica é você pegar palavra por palavra. Essa é a crítica. Palavra por palavra numa tradução, você vai cometer erros. Você vai cometer erros se você fizer isso. Mas se você pegar a ideia do texto, você lê ele, o texto, o contexto, não pegar um versículo isolado do contexto, olhar quem procurar pesquisar quem escreveu aquele texto, se foi João, qual foi a pessoa que fez isso, e você interpretar ele dentro do contexto dele,
vai ficar difícil de você errar. Se você olhar para isso e olhar mais do que uma tradução, vai ficar mais difícil de você errar. Mas você não pode pegar palavra por palavra, porque aquilo ali não é uma tradução literal, não é. Não é porque não tem como você traduzir literalmente. Você vai lá para o hebraico, lá no Velho Testamento, textos que falam assim que Davi tinha força, vai lá a palavra no sentido original vai falar de chifre. Vai falar muito de chifre. Chifre. O chifre é sinal de força. Então, se você traduzir isso no português, fica complicado. Como você você vai colocar lá e Davi tinha chifre? Não faz sentido. Não faz sentido no português. Então, aquela coisa, muitas palavras não tem como você traduzir literalmente. Você tem que explicá-la. E quando você for tentar explicar cada palavra, no grego ou no hebraico, você ia fazer um livro enorme. Você ia ter que colocar um rodapé no texto. Cada linha é muito grande. Para explicar cada coisa, eu falo que uma vez um erudito foi estudar uma palavra em hebraico, uma só. Ele foi estudar uma palavra e ele fez 700 páginas só de uma palavra no hebraico. Imagine, se você for explicar todas as palavras no hebraico, você vai trazer problemas. Você vai trazer problemas. Se você for se você tentar fazer uma tradução, é impossível uma tradução. É por isso que nós temos comentários bíblicos, nós temos livros ajudando, nós temos léxicos, nós temos sintaxe, nós temos comentários e pessoas, eles fazendo muitas vezes até dois que o Balak fez agora, fazendo uma de Jonas e outra de um outro livro que agora me foge a memória, que ele fez tradução ali, ele fez um livro grande dos dois livros do Velho Testamento, ele fez explicações grandes sobre aquilo, sobre cada palavra, sobre tudo. É ótimo quando nós temos livros que pegam um livro só e explica muito sobre isso. O Carson tem livros ótimos de Mateus. Meu filho, só de explicar a introdução dele é mais de 100 páginas. Um livro, só a introdução para explicar a estrutura, as complexidades dele. João também faz a mesma coisa. É um livro grande, vai explicar detalhes por detalhes, problematizações e tudo. É difícil, não é fácil. Então, as pessoas têm que pegar o conceito, os conceitos que tem dentro daquele texto e você explicá-los, os conceitos que estão ali. E não tentar palavra por palavra, que é impossível se você não for ir para as originais e procurar pesquisar mais a fundo. Porque senão você vai fazer erros grotescos. É um erro grotesco e absurdo. Para reforçar o que o William está falando aqui, o André, né, falou, ainda há pouco o pastor Osaí leu aí, o nosso intuito, obviamente, não é com isso desmotivar o leigo a não procurar, é o contrário. Né? É fazer com que os mais simples, as pessoas mais simples, elas se interessem, né? Elas saibam que existe sim algo muito maior, além de que quando ela abre a sua Bíblia Sagrada na sua casa, no conforto do seu lar, e olha para aqueles simples parágrafos. Né? Existem coisas além do texto. Existe, por exemplo, contextos, existe ali palavras, né, que têm significâncias. Então, todas essas coisas são importantes. Como o William falou, é óbvio que isso recai, essa responsabilidade desse ensino mais profundo, recai, obviamente, sobre o pastor, sobre o professor de escola bíblica dominical, sobre o professor de seminário, sobre essas pessoas que estão na liderança da igreja. Então, se você é membro de uma igreja, de uma denominação, cobre isso com amor do seu pastor, tá? Não chegue lá também dando voadora na porta da igreja, chamando o seu pastor de analfabeto bíblico. Não faça isso. Não é esse o intuito. Apenas incentive-o a buscar o conhecimento bíblico teológico. Incentive-o com amor a buscar um estudo mais aprofundado
não é? Das línguas originais, um aprofundamento maior na exegese bíblica, até porque uma coisa leva a outra. Né? Pastor Zay, quer falar alguma coisa? Mais ouvindo do que falando. Antes de fazer uma pergunta aqui para o William, eu quero só dizer que os irmãos aí que nos acompanham, quer dizer que a FTB está com as portas abertas aí para os irmãos que querem estudar teologia, tá bom? Qualquer coisa aí, entre em contato aí com o Jackson, ou com a gente, ou com a gente que a gente vai organizando aí, para você estar também aprendendo sobre a palavra de Deus. E aí, o William é um dos tutores, né, já? Dos professores. O William eu não podia deixar o William de fora. Então, o William é de longa data já, desde ensinando, dando apoio desde da época do PED lá, do Projeto de Ficar Bereano. Nós fizemos uma reunião lá aqui no centro de Macaíba, foi benção. Então, desde aquela época que ele está aqui com a gente, nos apoiando, e não podia ficar de fora disso. Certamente. Então, o que é que acontece? Eu incentivo aos irmãos buscar esse conhecimento lá pela FTB, porque eu não vou falar aqui ao vivo, mas a oportunidade que a FTB está dando aí a um pessoal que quer crescer e aprender é inexplicável, né? É negócio de cristão que ama ensinar e que ama ajudar os irmãos no que tange conhecimento. Servo William, eu gostaria de saber, você falou aí muito sobre a Vulgata Latina, que nós sabemos que as Bíblias cristãs, protestantes beberam dessa fonte, a gente sabe disso. Me diga uma coisa, hoje, na atualidade, no contexto que nós vivemos hoje, há alguma Bíblia nossa mais fiel aos textos originais, aquela que chega mais próximo, aquela que fica mais claro? Tem alguma dessas nossas traduções que esteja mais próximo às línguas das cópias dos originais, servo William? Então, eu falo como todos os outros falam, não tem nenhuma que chega próximo. É por isso que muitas vezes nós comparamos a Bíblia com Bíblia. Porque muitas vezes uma Bíblia, se você pegar um grego, um hebraico e comparar ali, você vai ver que em uma passagem uma está mais próxima, em outra não. Porque tem uma coisa que algumas traduções elas procuram fazer a intenção daquela palavra. Ele tem que explicar a intenção. Nós temos a NVT, que eu gosto muito, a NVI eu gosto bastante também. Todas as traduções eu procuro juntar todas elas quando vou fazer uma pregação. Eu sempre gosto de pegar todas as traduções disponíveis e compará-las. E compará-las com o grego, com o hebraico, e comparar elas, para você ver a que mais se aproxima. Muitas vezes, em um verso, uma se aproxima mais, em outra, ela já se afasta, ela se distancia mais. Então, não tem. Olhando para as línguas originais, não tem uma tradução que ela é próxima mesmo, não. Porque não tem uma que precisa realmente nós usar todas as ferramentas disponíveis, todas as traduções, usar elas todas, que aí você, pelo menos que você não entender palavra por palavra, mas você vai entender a intenção do texto, o que ele quer realmente, qual é o pano de fundo desse texto. Igual quando olhando um exemplo claro, qual é o pano de fundo dos evangelhos? É falar de cura? Porque muitas vezes tem pessoas que pensam que os evangelhos, principalmente o primeiro evangelho lá que fala muito de cura, Mateus fala muito de cura, Lucas fala muito de cura, Marcos fala um pouco de cura, o João é o que menos fala. Alguns pensam que o pano de fundo desse texto é falar que é um Jesus curandeiro, que cura bastante. Não, aquilo ali, você olhando para o próprio pano de fundo do texto e olhando para Isaías, o prisma do texto, lá Isaías 61, vai falar que isso revela que ele é o Cristo.
E ele cumpre em todo o Evangelho, em todos os Evangelhos, ele está cumprindo a obra de Cristo, que ele ia curar, que ele ia ir aos pobres, que as nações iam se aproximar dele, que gentios iam ser alcançados e tudo. Isso é as profecias que falam sobre isso. Esse é o pano de fundo, se cumprindo, o que o Velho Testamento falou sobre ele, se cumprindo. Esse é o pensamento do texto. Quando você entende isso, quando você vai olhar para o texto, você vai entender e compreender o que ele realmente quer falar. E aí você não vai se preocupar com palavra por palavra. Você não vai tentar, se você não tem um conhecimento profundo das línguas originais, trazer uma interpretação palavra por palavra. Você vai tentar ensinar para a pessoa o Cristo. Você vai tentar falar do Cristo, você vai tentar revelar o Cristo na Bíblia. Você vai tentar provar para ele que aquele Jesus que curou, ele realmente curou, que ele realmente fez aqueles milagres e que ele cumpriu todas as obras do Messias, daquele Messias que esperava, que era prometido nas Escrituras. E você vai mostrar que ele é o Jesus verdadeiro. Porque hoje, infelizmente, tem muita gente com problema. É um problema tão grande que é a crítica textual. Que a crítica textual trabalha muito sobre isso, a arqueologia trabalha muito sobre isso. As pessoas não reconhecendo Cristo. Como você vai observar quando você assistir às palestras do Daniel Wallace, quando ele vai falar sobre as palestras, o livro que eu estava falando era Variantes Textual do Novo Testamento, análise e avaliação do amparato crítico do Novo Testamento, grego, de Roger L. Amazon, que é um livro vermelho, de capa vermelha grossa. Se você for procurar, se você colocar lá, você vai encontrar uma capa vermelha. Então, vai falar de muitas pessoas que estavam trabalhando para comparar os textos, se afastaram. Tem um que agora fez um livro, que agora está aí, ele fez um livro já há muito tempo, que parece que já foi traduzido para o português lá, que ele vai falar assim, o que Jesus falou, o que Jesus não falou. E é um camarada que ele se afastou, porque ele foi estudar as Escrituras e agora ele fala absurdos, ele fala que a Bíblia ela tá 10 décadas de longura. 10 décadas, o camarada coloca no livro dele. Nós estamos 10 décadas de longura dos textos originais. É mentira! É mentira! É mentira isso. A cópia mais perto dos originais é o P52. O P52 ele é datado do segundo século. Do segundo século. Olha para você ver. E olha, parece que ele foi escrito provavelmente de 25 a 30 anos depois da cópia original. E é o Codes, que é um trecho, que ele vai ter um trechinho que ele vai falar de João 18, 31 a 37 e 37 a 38. Ele vai falar, uma parte, ele está escrito de um lado do outro, que é parecido um livro. Os códices, eles parecem uns livros, eles foram feitos como os nossos livros de hoje, escrito dos dois lados. E a cópia mais antiga do Novo Testamento, do segundo século, quando foi encontrada essa cópia, alguns falavam que era de 115. 115, outro chegou e falou data de 90. Outro falou, não, data de 90. Aí ele falou, como pode 90? Ele foi escrito primeiro no original? Como pode? Ele primeiro primeiro que o original, escrito na mesma época do original? Então, não existe. E, temos 12 aí falando disso, falando sobre isso, sobre essas coisas. Nós temos 12 cópias do primeiro século, lá do segundo século depois da era cristã ali, 12 cópias ali que nós vamos ter. Eu até marquei umas coisas aqui sobre isso. As cópias do segundo século nós temos 12 cópias. Do terceiro século nós temos 61. Do quarto século, 121. Do quinto, 179. Do sexto, 259. Do sétimo, 302. Do oitavo, 370.
do nono, 587, do 10º, 976. Já com essas cópias só, até o 17º, nós temos 856 cópias já. Isso mostra o quanto que os escritos são confiáveis, né, William? Sim. E o Daniel Wallace, ele vai falar que todas as cópias que nós temos dá mais de 2 quilômetros de altura. Se nós formos empilhar ela dá 2.000 metros de cópias. Para você ver quanto que nós temos. E um camarada desse que estudava, que virou um ateu, que agora que está criticando e agora não fazendo uma crítica construtiva, mas uma destrutiva, mentindo, inventando mentira, que o Jesus da Bíblia não era ele dizendo os absurdos que nós ouvimos há muito tempo. Quem estuda teologia, que Jesus não é Deus e tudo, que Jesus inventando todo tipo de mentira sobre Cristo. Então, é o problema, é por isso que eu falo, a preocupação maior não é interpretar palavra por palavra, é entender a intenção do texto bíblico. As pessoas têm que entender a intenção. Qual a intenção da Bíblia desde o começo? É revelar Jesus Cristo, é revelar Deus. É revelar Deus. É lógico que nós cometemos erros grotescos quando nós olhamos e tentamos interpretar a Trindade no prisma do Velho Testamento. Elohim. A palavra Elohim pode ser Deus e tudo. Não dá para interpretar isso. Agora, se você pegar João 1 com Gênesis 1, você vê a Trindade ali. Aí você vê o Logos, o verbo que se fez carne, a palavra que se fez carne, o Logos ali. Só naquele texto também. Pelo amor de Deus, porque muitas vezes eu vejo pessoa querendo, só porque a palavra Logos, e eu já vi muitos dentro da igreja, a palavra Logos em todos os textos agora significa Jesus Cristo. E não. Logos em todos os textos não vai simbolizar Jesus em todos os textos, porque se você for olhar e pesquisar, você pesquisar a palavra Logos, muitas vezes vai ser fala. Vai ter um momento nos evangelhos que eu estava olhando, que nos evangelhos vai falar que eles não tinham palavras para falar para Jesus, depois de tentar contrariar Jesus, e usou Logos. Se fosse a palavra Logos só significasse Deus, como é que eles estavam criticando Jesus e não tinham palavras mais para criticar Jesus? E foi usado Logos. Ou a palavra, ou a outra palavra em grego lá que algumas pessoas gostam também de usar lá, que é rema. A palavra rema, falando que é palavra revelada. Quem gosta dessa palavra é o Juan, né? Palavra, com a palavra revelada. Os textos gregos não vai falar isso. Ele vai falar muitas vezes de fala, de palavra, vai ser muitas vezes o ímpio falando, outras vezes vai ser Jesus. Ele pode usar tanto rema como logos. Muitas e muitas vezes você vai ver, lendo os textos gregos, você vai ver as duas palavras aparecendo, porque elas são polissêmicas, elas têm vários sentidos. São palavras polissêmicas, vários sentidos. Agora, se você pegar uma palavra que eu posso ter certeza, é o tetagrama. Se você pegar a palavra o tetagrama lá, que é o nome de Deus impronunciado por judeus, que eu gosto muito, eu prefiro essa palavra, que é o eterno. Se fosse fazer uma tradução, todas as vezes que aparecesse o tetagrama, eu colocaria o eterno, como algumas traduções de bíblica hebraica, ela coloca a palavra o eterno. Porque é o eterno ali. O tetagrama, sim. A palavra, você vai ver no Salmo 23, vai falar, o Senhor é meu pastor. E ele vai usar a palavra, e ele vai usar essa palavra para fazer o sentido de proximidade. Olha como é lindo. Quando você olha para os textos original, como faz? O salmista ali, não sabemos se foi Davi, não sabemos, essa é a realidade, que tem 3 possibilidades, que possa ser o rei Davi, que possa ser alguém ligado ao rei Davi ou atribuído a um Davídico. Pode ser atribuído a Davi, pode ser atribuído a um Davídico. Não dá para ter certeza se foi Davi que escreveu
aquele salmo. Mas é aquela coisa, ele fala de proximidade, que o Senhor é o meu pastor. E ele usa a palavra, ele usa o tetagrama para falar do Deus Todo-Poderoso, para fazer a pessoa enfocar para ele a intimidade com Deus verdadeiro. Olha como é interessante quando você vai para o original. Ele faz você entender as proximidades, ele vai perceber muitas vezes a dureza dos textos bíblicos, como Deus muitas vezes é mais rígido do que as nossas traduções. Quando você vai para os originais, você percebe que Deus é mais duro, é mais severo, no sentido de repreender as pessoas. Muitas vezes, nas nossas traduções, elas suavizam muitas vezes, suavizam bastante a interpretação dos textos. Por isso que nós temos, muitas vezes, dentro da nossa igreja, pessoas mimadas. Quando recebem uma repreensão severa das escrituras, eles choram. Eles choram porque eles não conhecem. Mas se eles estudassem um pouco das línguas originais, ia perceber que as nossas traduções elas suavizam muito a verdade daquilo ali, ele deixa mais palatável para as pessoas e eles degustarem com mais facilidade. Mas é muito mais duro. E algumas vezes é muito mais carinhosa, como o Salmo, o Salmo lá, atribuído a Davi, lá, Salmo 23, é muito mais íntimo. Porque ele está falando que ele é o meu pastor. Ele está em intimidade com Deus. É por isso que eu amo as línguas original, porque elas nos fazem entender com mais claridade os textos e nos reforçam. Uma coisa que nós temos que entender, que ele reforça aquela boa teologia que você muitas vezes já tinha. Porque quando você vai para os textos original, ele vai reforçar aquilo que você já, a sua crença em Deus. Ele vai fazer, rapaz, eu pensava que era bom, mas é melhor. É muito melhor do que eu imaginava. Quando você vai para os textos de original, você começa a olhar para Deus e reconhecer você melhor. Você começa a olhar para você e ver que você não é nada e que você precisa mais de Deus e que você é carente mais de Deus do que você imaginava quando vai para os textos original. Palavras no hebraico que poderiam aparecer várias e várias vezes, deveriam aparecer no Velho Testamento, a palavra depravação. Porque está lá nas palavras em hebraico lá, o sentido primário dela é realmente depravação, mas você não vê nenhuma tradução usar as palavras depravação. E você vai ver em palavras lá no sentido da palavra ser depravação realmente. E várias outras palavras. Então é interessante estudar os textos original, porque eles reforçam a sua fé cristã. Eles fortalecem as suas crenças e corrigem os seus erros. Corrigem muitos erros que muitas vezes nós temos e nem percebemos. Nem percebemos nossos erros. Quando vamos lá, outro erro grotesco que nós podemos falar é esse ágape aí, que continua sendo difundido dentro da igreja, que é o amor de Deus, é o amor de Deus, é o amor de Deus, o agapau também que aparece. Mas todas as outras palavras também aparecem. Aparece filho também para amor de Deus, aparece em outros textos, as outras palavras também. Porque não é uma palavra polissêmica, ela tem vários sentidos. Ele pode ser a palavra ágape, pode ser usada para amor de amigo, amor de pai, depende do contexto. Do contexto onde que ele está inserido esse tipo de palavra. Ela não é a palavra que ela tem um sentido só. É poucas palavras, tanto no grego como no hebraico, tem poucas palavras que ela tem um sentido só. Então é difícil olhar para isso. Temos que olhar para o contexto do texto. Temos que olhar com mais afinco. Muitas vezes ler o livro todo para compreender um texto bíblico. Às vezes tem que ler o livro todo. Para você compreender um texto bíblico, você vai ter que ler ele inteiro. Ler completo para conseguir entender, e algumas vezes, dependendo da tradução que você está usando, é capaz de você não conseguir compreender e precisar de outras traduções para fazer isso. E se não sanar a sua dúvida ainda de alguma passagem, tem que aplicar e ir para os originais mesmo, para você conseguir compreender com mais profundidade. William, Amém, amém. William, Pode falar, pode falar. dentro do Salmo 23, das três opções, me permita crer, acreditar que tenha sido Davi ali que
que salmodiou, que Sim, cantou. Eu digo isso não é nem por uma questão científica, acadêmica, enfim, mas é porque quando eu sim, leio aquele texto, eu penso, sabe, William e Jackson, que só quem tinha uma sensibilidade tão íntima com Deus para escrever daquela maneira tinha que ser Davi mesmo, porque Davi traz esse ponto bem interessante que o William diz, o Senhor é o meu pastor, né? E Davi ele vai expressar ali algumas funções pastorais da época que só ele tinha sim, conhecimento de causa. Então eu penso que é Davi. Lógico que eu não estou aqui afirmando, né? Eu concordei com o William que sim. concordo com o William que não Uhum, há nós não podemos afirmar que foi Davi. Mas eu sim. fico, permitam-me crer que foi Davi. Sem dúvida. Amém. Não, não, Quanto ao Antigo Testamento, por mais que nós saibamos, né, da sua importância, é escritura sagrada, né, só que nós temos que tomar cuidado quanto à interpretação do Antigo Testamento, sim, porque se há muito, né, nós vemos hoje em dia que há uma divulgação do Antigo Testamento, porém, né, sem muito cuidado. sim, Então, André até falou um pouco sobre essa questão da visão do Ocidente. Então, assim, claro que isso é um outro contexto, mas quando você pega um texto do Antigo Testamento e tenta aplicá-lo para a igreja no século XXI, você corre um perigo muito grande de fazer uma aplicação que o texto não está dizendo isso. Claro que isso é sim. outra matéria, Isso, exegese, eu sei que é no campo de isso. interpretação, mas mesmo assim a gente deve tomar cuidado. Você, Claro que eu não estou é, é, nesse momento não estou contradizendo o pastor Ei, Alzair, Jackson, mas a gente deve tomar cuidado. Oi. é aquela questão, trazer texto lá do Velho Testamento para o Novo, ele vai trazer umas complicações, né? Vai trazer alguma. Deuteronômio 28, por É, exemplo, né, como eu disse isso. outra vez. O Velho Testamento ele serve muito para exemplo, para a gente ler, entender São algumas verdades coisas. eternas, É, né? isso. Temos que tomar Sim. cuidado quanto a isso. Não, Então, assim, quando nós irmão. falamos do Velho Testamento e tudo, nós vemos que ele aponta para Cristo. Isso. Ele aponta para Sim. Cristo, ele sempre aponta para o Redentor. O Salmo 23, realmente, você explicar ele, e aí você fazer uma comparação com o Novo Testamento e falar que Cristo é nosso pastor, João 10, você olhar ali que ele está falando que ele é o nosso pastor, que ele está presente conosco, porque o pastor sempre está presente, Mateus 1, que está falando que ele é o Emmanuel, Deus conosco. Você vai lá para o final de Mateus, ele está falando que ele estaria conosco todos os tempos da nossa vida. Então, você fazer esse tipo de comparação, depois de explicar o texto bíblico, do que ele estava falando, que ele estava falando que o Eterno é o pastor dele, e que agora a revelação é contínua, e que apontava para o Eterno, que Cristo é o Eterno, encarnado, faz sentido você fazer essa afirmação e falar assim, ó, agora, olhando para esse texto bíblico, ele nos aponta para Cristo, porque Cristo é o eterno. Cristo é o eterno. Ele estava falando do eterno. Eles não conheciam a trindade. Não fica claro no Velho Testamento a trindade. Não fica. Só fica claro no Novo Testamento. O- Você olhando ali as palavras, não tem como, não há possibilidade. Eu só consigo enxergar a trindade no Velho Testamento, o Deus Trino no Velho Testamento, pelo Novo. Pelo Novo. É só ele que faz você enxergar Cristo ali. Você vai ver Cristo no Velho Testamento, você vai ver Cristo ali nos três homens que vão a Abraão. Você o- vai ver ali que, no episódio de Ló. Então você vai só ver Cristo, você só vai ver o Espírito Santo, a Trindade se revelando no Velho Testamento pelo Novo Testamento. Então você pode atribuir e fazer comparações, não fazendo uma interpretação, mas fazendo comparações, porque a interpretação é falar o que realmente o escritor do Velho Testamento queria dizer. E agora você trazer uma comparação com o Novo Testamento que aponta para Cristo, você mostrando. Levítico vai mostrar a obra redentiva de Cristo, o Cristo Salvador, o Cordeiro ali, mas o texto em si, ele não estava falando do Cordeiro no sentido literal do texto, ele estava falando do sacrifício realmente ali, do Cordeiro que é imolar, branco, não podia ter mancha nem nada, mas aponta para Cristo.
Então, nós temos que explicar o texto do sentido original que ele está dizendo ali, como as pessoas gostam muito de Davi, é um dos que mais é falado, principalmente o gigante ali. O que é o gigante na Fora do nossa vida? contexto, né? Qual é o contexto disso? Qual é o gigante na nossa vida? É o pecado. É nós mesmos. Porque ali o povo estava com medo e tudo, foi confrontado e eles ficaram com medo. Qual é? Olhando para nós, olhando para aquele texto, ele mostra o pecado. O pecado, como nos confronta, o que nós fazemos, nós se acuamos. Muitas vezes. Nós não fazemos o que Tiago nos fala, para sujeitar-vos a Deus, e resistir o diabo, e fugir de vós. E quando for pecado sexual, a Bíblia diz para fugir. Fugir. O único pecado que nós temos que fugir é aquilo que é um negócio sexual. Uma pessoa tentar entrar com um monte de mulher nua, tentar enfiar você dentro do quarto, você tem que correr. Você não vai conseguir suportar, o seu corpo não vai suportar você estar ali com um monte de pessoa nua e você vai ter que correr, porque é isso que a Bíblia diz, foge. E até nós vamos ter exemplo de José fugindo da mulher porque ela era linda e ele correu. Para não pecar contra Deus, ele fugiu. Ô, William, na verdade, é bem isso que você está dizendo mesmo, né, Jackson? O Velho Testamento, você pode trazer uma mensagem cristocêntrica, trazendo Cristo para o centro, né? O grande erro hoje, digo de alguns grupos, de algumas pessoas, é que eles vão muito a muralha de Jericó, né? A arca não sei do que, e lá vai. Então eles não buscam realmente uma mensagem aonde vai aparecer Cristo, pois Cristo é o centro de toda a Escritura, desde do Velho ao Novo, né? Da Antiga à Nova Aliança. Cristo está sendo representado ali, o Cordeiro, né? Existe ali as tipologias de Cristo em todo o decorrer. Então, o Velho Testamento, aí me permita, William, entender o seguinte, escrituristicamente se fala muito do eterno, né? Mas entre linhas, simbolicamente, Cristo vem acompanhando todo o Velho Testamento, né? Por exemplo, na minha concepção, o sacrifício ali de Abraão com Isaac indo para aquele sacrifício, para mim ali é claro uma tipologia do Cristo sendo sacrificado. É tão verdade que na hora do sacrifício o Senhor provém lá o Cordeiro, que também simboliza Cristo, que daria outra mensagem. Cristo tomando o lugar do homem que agora está sentenciado à morte. Enfim, eu consigo ver Cristo em todo o decorrer do Velho Testamento de uma forma tipológica, figurada. O texto mesmo que o William falou aí da visita dos 3 homens, né? Ali a Abraão, que come com ele, uma vez até a gente teve naquele grupo, Jacques, lá, Defesa da Fé, ele teve um debate ali, um bate-papo, e porque eu defendia que ali era uma tipologia da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito, enquanto outros diziam que não, porque comeram, e eu dizia para eles, mas ali tem que entender que ali é uma tipologia, é necessário, não é espiritualizar tudo. Então eu penso nesse contexto, William, o que é que você me diz? Sim, é uma representação da Trindade. É uma representação. Represente Cristo comeu. Cristo, como homem, ele comeu. É a representação da Trindade. Aquilo representa, como Josué representava o Cristo, Moisés representou o Cristo, libertando o povo. Representações de Cristo, coisas que apontam para Cristo. Então, aponta. O anjo do Senhor, muitas vezes vai apontar para Jesus Cristo, a mostrar o Cristo. Então, são coisas que apontam para Cristo, que apontam. É bem verdade que a maioria das pessoas não conseguem ver isso, porque eles não olham para o Novo Testamento, ele não vê a revelação contínua.
Não é uma revelação contínua das Escrituras. Por isso que eu falei, se você olhar para o Velho Testamento, você não consegue ver literalmente a Trindade. Literalmente não vê. Mas você vê pela lente do Novo Testamento. Porque é ali no Novo Testamento que você começa a ver, a acontecer coisas que no Velho Testamento não estão acontecendo. Você não enxerga, se você olhar, quem lê só o Velho Testamento, quem lia o hebraico, até mesmo no grego, ele lê ali só nela, sem o Novo Testamento, ele não enxerga a Trindade, o Trino Deus, ele vai falar assim, uma manifestação, o Espírito do Senhor lá, vai falar a manifestação de Deus ali no meio do povo. Essa vai ser a compreensão de qualquer um, vai ser as manifestações de Deus. O Elohim lá falando para Deus, eles não vão olhar para ali que está falando de 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não enxerga, não consegue enxergar essas coisas. Só enxerga pelo Novo Testamento. Essas coisas, essas compreensões, só vêm com o Novo Testamento. E quantas pessoas ficam só olhando ali para a literalidade do texto do Velho Testamento, e ele não vê que ele aponta para o Messias, e para esse Cristo, ele não olhar para o Novo Testamento e ele não estudar o Novo Testamento, ele nunca vai chegar a esse consenso, ele nunca vai chegar a esse entendimento. Porque o Velho Testamento, olhando ele gramaticalmente, sintaticamente, tudo, olhando historicamente, tudo, você não vai ver Cristo ali. Não tem como você ver Cristo, a Trindade, nem nada. Só com o Novo Testamento, que é quando ele tira esse pano de fundo que encobria a nossa vista de chegar a Cristo. Tanto que as pessoas do Velho Testamento salvou pela esperança do Messias. São salvos pela esperança. Porque não conheciam Cristo realmente. Só alguns que a Bíblia vai relatar que Abraão e alguns viram Cristo. Cristo se revelou para eles. Isso aí vai estar lá em Hebreus 11, vai falar que ele se revelou para eles. Mas nem todo mundo, não está escrito isso dentro do Velho Testamento. Ninguém acredita. Se você olhar para o texto do Velho Testamento, não vai estar escrito isso. Que Cristo se revelou para alguém, para eles. Não está escrito. Só no Novo Testamento que está essa explicação. Não está no Velho Testamento. Então, se não olhar para o Novo Testamento, que é a cumprimento do Velho Testamento, você não vai enxergar isso. Enquanto ele não enxergar que Cristo é o Senhor, ele olhar para a Trindade Santa, ele vê nos Evangelhos, no Novo Testamento, no todo, a Trindade se revelando, ele não vai conseguir ver essas revelações, esses cumprimentos do Velho Testamento e isso que estava obscuro no Velho Testamento. Porque ele se revelou no Novo Testamento. Era aquilo o mistério que não estava sendo revelado, que Corinto, lá, o Paulo fala em Corinto, que era um mistério que não estava revelado, que os olhos não viam, era o Cristo. Era o Cristo. Várias e várias vezes ele vai falar que o mistério estava oculto, se revelou. Se revelou, é o Cristo. É o Evangelho, é as boas novas de salvação, elas que vão revelar e vão demonstrar coisas que no Velho Testamento nós não tínhamos percebido. Não perceberíamos. Ninguém ia se perceber. Se tivesse só o Velho Testamento, nós nunca íamos, principalmente nós, não íamos compreender nada. Se não tivesse o Novo Testamento, Mateus lá, ele fica falando assim, cumpriu-se a profecia, e cumpriu-se. Nós já somos difíceis de compreender, já somos bem leigos do conhecimento bíblico. Imagine se os evangelhos não ficassem, e principalmente o Mateus ficasse atenuando, se cumpriu a profecia, se cumpriu a profecia, se cumpriu a profecia. Nós não íamos perceber, ia passar batido de nós, porque já nós não temos nenhum conhecimento, quase nada das línguas originais, de contexto, de muita coisa, já somos bem leigos em muitas coisas, imagino que nós íamos compreender essas coisas, não íamos compreender, íamos ficar com dificuldades enormes, dificuldades gigantes. Nós já partimos para 1h30 de live, né? Então, assim, tá na hora de a gente parar um pouquinho, não quero ser inconveniente. A conversa está boa, mas a gente precisa dar um ok aqui, então nós vamos fazer as considerações finais. Nós já queremos agradecer ao William, né, colega de guerra, amigo aí,
certo? Que Deus abençoe sua vida, William, e que Ele possa Amém. te abençoar ainda mais na labuta teológica aí, para que você possa continuar auxiliando a amada igreja. Só para lembrar, né, o pastor Osaí já lembrou, retomamos o lembrete. Se você quer se aprofundar na área teológica, e não tem condições financeiras, esse não é mais um problema. Se você observou aqui, Cortou, Tiago. os três aqui, Tiago, cortou cortou? seu áudio, repita. É, Na parte das falo de condições novo. financeiras. Sim, né? Se você não tem condições financeiras, mas quer adentrar, quer conhecer, quer se aprofundar nas escrituras, né? Faça uma recomendação, assim como o pastor aí fez. Converse conosco, né? Que nós participamos da Faculdade Teológica Bereanos, tá bom? Então, se você quer se aprofundar, é interessante que um dos lemas dessa instituição é Cristo como centro. Então, o intuito da faculdade não é verba, não é arrecadar, não é isso. Não é. Até porque nós já havíamos, né, um tempo aí ensinando há 2 anos, totalmente de forma gratuita. Né? Por graça soberana, nós conseguimos aí alcançar mais de 250 alunos. No Brasil, Moçambique, países como Moçambique, Nigéria, isso de forma gratuita. E agora, né, nós nos juntamos e vamos ofertar o curso básico. Começamos com o curso básico em teologia. Nós já temos uma turma, né, iniciando aí uma turma boa. Então, se você quer, né, conhecimento bíblico onde Cristo seja o centro, de forma simples, porém não rasa, certo? Basta contactar o pastor Osaí, ou a mim, ou o William. Né? Nós teremos o prazer de te atender com todo carinho e atenção. E lembre-se, uma outra coisa que nós atentamos é para uma teologia prática. Nós não estamos teologia para você colocar um diploma na sua parede, não. É para você servir na sua igreja local. Para você servir na igreja que você frequenta. Então, se você quer aprender teologia, né, fica a dica aí também, tá bom? Então, um abraço. Que Deus abençoe vocês também, pastor Osaí, o professor William, que Deus em Cristo abençoe mais uma vez, e que em breve nós estaremos tratando de outros assuntos. No mais é isso, que Deus abençoe suas vidas e um forte abraço. Agora o pastor Osaí e o William com as considerações finais, em breves minutos. O William, a primeira aí, William. Cortou. William, pode fazer as considerações finais. Então, eu agradeço os irmãos por esse momento que nos deu aí para nós conversarmos sempre sobre isso e que nós estejamos sempre humildade. Nós falamos muito, mas nós temos que ter muita humildade, muita cautela com as escrituras. Até eu achei interessante uma das falas do Carson, ele falando assim que se nós errarmos numa peça de Shakespeare, uma interpretação, não acontece nada, mas com as escrituras nós trazemos danos tanto para a nossa vida como para a vida daqueles que nos ouvem, porque nós fazemos as pessoas errar junto conosco. Então, sempre com muita humildade, nós vamos sempre ser corrigidos. Eu sempre estou sendo corrigido. Eu falo, meu Deus, graças a Deus, como eu falei de Hebreus lá, eu aprendi aquilo ali ouvindo o Augusto Nicodemos fazendo uma interpretação. Eu falei, rapaz, como pode eu estar falando essa bobagem? Por causa dele. Ele me corrigiu um erro que já tinha anos que eu tinha cometido. Eu falei, meu Deus, não prestei atenção. Eu fui ouvir uma exposição dele sobre o livro de Hebreus e ele me corrigiu. E eu fui olhar e conferir. Falei, não é que é mesmo? Eu ainda conferi. Eu falei, Rafael, estava errado. Com humildade. Nós temos que sempre ser humilde, sempre vamos melhorar, sempre nós estamos compreendemos mais, sempre está aparecendo mais estudos, mais compreensão, mais entendimento. Cada vez mais nós estamos se aproximando dos originais, cópias estão aparecendo sempre, novas cópias, sempre estão aparecendo novos estudos e tudo, mais compreensão. Cada tempo que passa nós estamos aprendendo mais. Então, com humildade, sempre vamos estar errando, tendo equívocos, falhas, mas com humildade nós vamos aceitando que nós estamos errados e vamos se aprofundando mais. Eu sempre vou ter equívocos, sempre vou cometer erros e com humildade nós temos que aprender a viver na paz de Cristo. Amém? Deus abençoe grandemente.
Amém, queridos? Então, para nós encerrarmos, só agradecer aos irmãos por mais uma segunda-feira aqui batendo esse papo edificante, aprendendo, sendo edificado, nos ajudando em Cristo. E aos irmãos que nos acompanham ainda, vem ser um bereano. Vem para cá. Vem estar conosco, aprendendo e crescendo junto. Vamos aprender. Amém? Aprender. Família Bereana. Então, vamos ser bereanos todos, tá bom? Então, graça e paz a todos. Amém. Deus abençoe. Até segunda, se assim o Senhor nos permitir. Amém? Amém. Forte abraço. Deus abençoe grandemente.